Vamos lá. Pessoal, ó, essa paralisação dos caminhoneiros aí, totalmente antidemocrática, totalmente fora da picada, tá? Estão prejudicando os cidadãos, tá? Ó, Rio de Janeiro, prejudicados por bloqueio no Rio de Janeiro, já estão relatando fome, sede e até agressão por parte dos caminhoneiros. E a verdade é essa, os caminhoneiros estão agindo de forma agressiva. O que não falta é vídeos na plataforma vizinha, na rede vizinha, de caminhoneiros agredindo uns aos outros, daqueles caminhoneiros que não querem fazer a paralisação, estão sendo agredidos. Foram vários vídeos, assim, né? São agressivos, são pessoas más, uma pessoa má que fica agredindo e fazendo esse tipo de Na verdade, eles estão querendo dar um golpe, né? É isso que eles estão querendo. Sim, sim. Porque a partir do momento que você não respeita a democracia, vai para a rua para fazer essa ruaça toda e não aceitar o resultado das eleições, isso é um golpe. Só que isso aí é uma faca de dois gumes, porque a gente não sabe que ponto, né, esse golpe pode acontecer. Se esse golpe acontecer, você põe um ditador lá dentro. Depois que você tirar ele, meu amigo, você não tira fácil, não. Você vai, se lascar. Entra no modo automático. Se esse cara for mal, ruim para a população, para todo mundo. Aí não adianta você querer fazer a mesma ruaça que você não arranca, não. Porque aí tá tudo aliado a ele. É exército, é polícia federal, Então, gente, vamos respeitar as eleições, que é o mais certo. Daqui 4 anos... Coloca outro cara lá, se quiser, Bolsonaro... E, Fran, coloca olha Bolsonaro, só, se for o caso. Agentes de trânsito lá em Itajaí, tá, em Santa Catarina, se uniram aos manifestantes, tá? Só que o que está rolando agora é que o Alexandre de Moraes, tá, falou cadeia neles, tá? O Alexandre de cadeia Moraes neles, salvando tá? a democracia nesse país. Ó, Alexandre manda PRF liberar vias sob pena de multa de 100 mil por hora e prisão do diretor da PRF. Foi na veia. Esse mesmo é o que estava segurando lá as pessoas de votarem, estava atrapalhando as votações. E agora, em vez de ir lá e liberar o acesso, aceitar o resultado das urnas, fica lá criando caos. E aí, vem me falar que o Alexandre de Moraes que é o ditador, manda prender um cara desse. Cara, cadeia mesmo, o cara não está se manifestando. Certo, Sandro, o Alexandre de Moraes está certinho, porque se deixar, vira golpe mesmo. E outra coisa, a Polícia Rodoviária Federal, ela estava, sim, pegando os ônibus, né, que tinha algum problema. O ônibus não podia ter o pneu careca, que eles estavam parando os ônibus para as pessoas nordestinas não irem votar, né? Eu fico boba de ver como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, é criteriosa, né? Antes das eleições, e não teve nenhum bolsonarista para reclamar disso. Engraçado, né? Não, porque está do lado, né? Aconteceu e a favor deles, né? A favor do Bolsonaro. Engraçado que a Polícia Federal, nessa hora, podia fazer o que quiser. Agora que a ruaça está acontecendo nas rodovias, cadê a Polícia Federal para ir lá e acabar com essa ruaça? Cadê a polícia? Cadê a instituição da Polícia Federal para ir lá e banir esse tipo de comportamento? Porque tá fazendo a ruaça, está atrapalhando o trânsito nas rodovias. Pessoal, coloca o comentário de vocês. Quem está concordando com essa baderna desenfreada, com essa atitude, esse ato mais sem noção, sem respeito à democracia? Quem está concordando? Ou quem acha que tem que parar tudo mesmo, que os caminhoneiros estão certos e que não tem que aceitar o resultado do que a maioria do povo brasileiro elegeu. E lembrando aqui, Bolsonaro não perdeu para o Lula, ele perdeu para ele mesmo. Perdeu para ele mesmo. Ele perdeu. Eu não votei no Bolsonaro e eu digo que eu não votei no Lula. Eu votei contra o Bolsonaro. Por quê? O Lula nem de longe, vamos ser sinceros aqui, representa aquilo que eu espero, tá? Mas se comparado a Bolsonaro, eu sou um cara que fui para a UTI. Enquanto eu esperava a vacina, esse cara estava falando contra a vacina. Falando, vai comprar vacina na casa da sua mãe. Esse cara estava falando, não vou comprar essa vacina. Esse cara estava falando, toma cloroquina, larga de mimimi, larga de chororô, imitando cara sem ar. E eu na UTI. Então, eu nunca votaria num sujeito como esse. Então, eu não votei no Lula. Eu votei contra o Bolsonaro. Assim como eu não votei no Bolsonaro. Eu votei contra o Lula em 2018.
Olha só como a vida é irônica e como a vida é engraçada. Então, sim, resultado das urnas, o Bolsonaro perdeu um voto meu. Porque em 2018 eu votei nele. Em 2022 eu não votei no Lula, eu votei contra o Bolsonaro. Porque, para mim, o Bolsonaro representou algo ainda pior do que o Lula. Tá? Dizem que o Lula é ladrão. Beleza. Mas o Bolsonaro foi um insensível que viu a população morrendo e deixou. Então, o resultado da pandemia pesou. Bolsonaro perdeu para ele mesmo. De corrupção a gente a gente nem vai pesar, porque agora com esse sigilo de 100 anos que ele colocou, é óbvio que o cara estava fazendo alguma coisa errada. Ninguém põe sigilo de 100 anos em algo que está certo. Se pôs é para não saber mesmo. Igual onde vocês estão com a cabeça que o cara não é corrupto? Então, assim, o outro é ladrão, mas o Bolsonaro também não é? Vocês vão descobrir. Calma que vocês vão descobrir o que ele fez. Então, se ele está querendo dar esse golpe e colocar todo mundo para a rua, é porque é desespero. Porque a hora que a coisa esquentar, né, que ele sabe que o bicho vai pegar para o lado dele, porque o Lula mesmo lá nos debates já falou que vai abrir o sigilo, vai abrir os sigilos, o bicho vai pegar para o lado dele. Então, não é à toa, não, gente. Estão usando o povo para se safar. Né? Só que as pessoas elas não pensam, né? Elas não sabem o tanto que elas são usadas pelos políticos. Os políticos usam as pessoas o tempo inteiro, através de ideologia, através de várias questões. Então, eu não entro nessa. Se fosse Bolsonaro, se fosse Lula, se fosse Bolsonaro que tivesse ganhado, se me chamasse para ir para a rua, nunca que eu iria. Seja Bolsonaro, seja Lula, eu nunca iria para a rua fazer manifestação, baderna e bagunça. Né? É isso aí. Pessoal, vamos lá. Próximo bloco, nós vamos falar de salário mínimo, tá? Então, enquanto você tem o seu tempo aí para fazer o nosso like, aquele like maroto, a gente já se prepara para o próximo bloco aqui e a gente vai falar de salário mínimo, tá bom? Vamos lá, pessoal, o assunto agora é salário mínimo. Fazer um merchan rápido aqui, ó, para quem não conhece, www.bancadadoaposentado.org. Gente, esse aqui é o nosso canal de comunicação com você, tá? Esse é o canal para falar do aposentado e com o aposentado. E notícia boa aqui, tá? Pelo menos previsão boa, tá? Matéria que INSS receberá aumento de salário em 2023. Veja o que pode mudar. E aqui os economistas estão otimistas, tá? Ó, quem puder, acesse aí www.bancadadoaposentado.org e confira essa matéria. Qual que é a previsão, Fran? A previsão é a seguinte. Com base nas promessas de campanha, Bolsonaro apelou. Depois de ter mantido 3 anos sem aumento real do salário mínimo, ele veio e falou, não, vota em mim porque eu vou aumentar o salário para 1.400. Que milagre, ou seja, você daria algo ali em torno de quase 10% aumento além do salário mínimo. É tão hipócrita que o cara não quis pagar nem o 14º, vai pagar 1.400. Exato. Então, cara de pau, né? Isso, a previsão que se isso fosse implementado, seria um custo de bilhões para o INSS, coisa que muito maior que o 14º salário. Então ele veio e fez essa promessa do salário de R$ 1.400, salário mínimo de R$ 1.400, para fazer um agrado ao eleitorado, para ver se revertiu o local, para ver se revertiu o resultado das urnas. Só que assim, a economista sério, Lula não quis abraçar essa pauta, não falou não, eu não vou fazer promessa de projeção. A minha promessa é ver o que dá para ser feito, tá? Ver o que dá para ser feito e garantir a vocês que abaixo da inflação não será e retomar o aumento real do salário mínimo. Mais coerente. Então, isso. Então, depois já da eleição,
economistas da base, não é o ministro da Economia, que o Lula ainda não nomeou, e está aí uma dúvida, quem seria? Eles acham que até o Meirelles, né? Acham que até o Meirelles pode ser, ninguém sabe, tá? Mas a grande questão aqui é que ele veio e trouxe uma projeção, falou, ó, nós vamos fazer um trabalho para alcançar a inflação e ver se a gente consegue, já nesse primeiro, devido à crise, devido à herança maldita, porque, pessoal, combustível já começou a aumentar. A coisa já começou a ficar feia. E ele sabe que isso aqui criou um rombo, essa questão do ICMS, e até tem uma matéria que nós vamos falar sobre a Petrobras depois. O que acontece? O que é o ponto aqui? A projeção é de que terá um aumento de 2% sobre o valor do salário mínimo real. Ou seja, cumpre a inflação através do PIB e mais 2%. Então, vamos lá. Só para entender. A projeção que o Guedes tinha anunciado dentro da lei orçamentária é que o salário subiria de R$ 1.212, tá, para R$ 1.301. Com a projeção já do Lula buscando o aumento do salário mínimo e confirmada a inflação, de acordo com o Guedes anunciou, a projeção é que o salário teria um aumento de R$ 23 a R$ 24 a mais. Então, em vez de 1.300, tá? Seria R$ 1.325. Não é nenhuma maravilha, mas é algo plausível e algo real. Não é aquilo de vir e prometer 1.400. É algo assim, que se entende, porque está pegando um governo... E a ideia é o quê? Estabilizar a economia em 2023, para já em 2024, talvez até ameaçar um valor melhor aí, tá? Quer comentar, Fran? Não, é o que eu ia dizer agora, é mais plausível, porque ninguém pega um governo e faz um milagre desse de aumentar salário, principalmente agora. Igual eu falei, povo aí fazendo arruaça, gente, a gente está no Brasil todo mundo junto, vai se lascar todo mundo junto mesmo. Então, vamos parar com essas arruaças aí, vamos trabalhar, porque é melhor, né? Então, igual você está falando aí, é muito mais real e muito mais verdadeiro você falar que vai fazer esse reajuste aí de 2 quantos por cento? 2% acima do aumento inflacionário. É mais verdadeiro do que você falar que vai dar um aumento de 400. É lógico, todo mundo sabe que isso é mentira, todo mundo sabe que ele não ia fazer uma coisa dessa. Isso é ilógico, é só por causa da campanha. O cara nem para pagar o 14º, você mostrando todas as fontes, né, de custeio, o cara não ia nem mexer. Mas, vamos lá. Eu tenho que repetir. Isso eu vou repetir durante 1, 2, 3 semanas. Bolsonaro ignorou, humilhou, fez descaso dos aposentados e teve que fazer chororô para os aposentados. Eu só acho lamentável que ainda tem aposentado que apoia. Teve aposentado seguidor do canal aqui que saiu, viu? Teve um monte. Que tá aqui desde o comecinho. Agora, porque tá chororô, porque o Bolsonaro perdeu, saiu. Então é porque nunca teve, tá? Porque você... Vem cá. Isso aqui vocês sabem de quem que eu tô falando. Você que acompanhou a nossa luta toda. Vocês viram o que a gente fez pela luta do 14º salário. Agora vem apoiar o Bolsonaro e me xingar e sair do canal. Meu amigo, você merece não estar no canal. E eu já falei, eu nunca tive aqui para agradar. Eu tive aqui para fazer, para ser sincero. E assim, quem lutou foi só a gente sabe como que foi essa luta, gente. A gente sabe. Vocês acompanharam, mas a gente sofreu na pele como foi essa luta, chegar lá e eles fecharem as portas. Damares, em vez de atender os meninos, estava no shopping fazendo compras. Então, a gente sentiu na veia como que foi a coisa. E aí eu fico chateada de saber que o aposentado acompanhou e está defendendo um cara que está massacrando ele próprio, né? Está massacrando o aposentado. Então, assim, me chateia por causa de ideologia, por causa de religião, você defender um cara que você está vendo que ele está te prejudicando, né? Que ele te prejudicou 2 anos, que ele iria te prejudicar, e você está aí defendendo. Isso chega a ser muito estranho. Eu fico até pensando, às vezes eu falo, gente, como que eles passaram por todo esse sofrimento 2 anos,
né? A pandemia foi uma coisa que foi uma tragédia, deixou marcas em muitas pessoas. Sinceramente, eu sou uma que até hoje eu falo assim, dá vontade de chorar mesmo, porque assim, a gente sai ferido disso. Isso marcou muito. Sabe, às vezes a gente pensa, chora, porque eu podia ter perdido o Sandro, eu podia ter perdido a minha mãe, e Deus foi maravilhoso comigo e não deixou que eu perdesse eles, né? Eu tive muitas orações de vocês e eu sou grata demais a todos vocês que oraram comigo. Sou muito grata. Eu sempre falei isso e eu sempre vou falar. Eu sou muito grata a todos vocês que não me deixaram sozinha, porque eu estava num estado que eu estava sem a família, a minha mãe no outro estado, né, numa UTI, o Sandro na UTI, e para mim foi uma coisa extremamente difícil. E naquele momento, o que eu via era só o presidente fazendo motociata e campanha eleitoral, né? Campanha eleitoral. Então, esse presidente não deu nenhum apoio, deixou as pessoas à própria sorte, a sua nação, que ele falou tanto que protegia, que era patriota, a própria sorte, a própria sorte. Então, eu não votei nele mesmo, e eu falo aqui, e me desculpa quem defende. Me desculpa quem defende. Não dá para defender um cara que finge ser patriota e não é de verdade. Porque senão ele tinha sim trazido as vacinas a tempo, ele tinha sim protegido a sua nação. E ele não foi patriota. Me desculpa, mas ele não foi. É isso aí. Pessoal, o Adroaldo, ele não pôde comparecer na live com a gente devido à conexão de internet dele que está ruim. Mas aqui, ele trouxe um recado, e esse recado vocês têm que entender, tá? Você que é apoiador do Bolsonaro, peço a você que preste muita atenção nesse recado aqui. E você que não é apoiador do Bolsonaro, preste mais atenção ainda, porque eu vou exercer esse direito. Olha só, recadinho para vocês aqui. O voto é livre. Tira o comentário para mim. Tá. O voto é livre, mas aceitar o resultado é um dever. Não use as suas redes sociais para pedir intervenção militar. Isso é crime contra a Constituição. Se você fizer isso, pode ter suas redes sociais banidas. Para isso acontecer, basta que alguém denuncie a sua postagem. Então, o que eu trago aqui de orientação para você? Para você que apoia o Bolsonaro, cuidado para não se prejudicar por alguém que não se importa com você. É o primeiro ponto. Então, você pedir intervenção militar, falar mal dos nordestinos, ofender os nordestinos, você não faça isso. Você pode responder por crime. Você que não concorda com essa intolerância, com esse tipo de pensamento pífio, baixo, para você que não concorda com esse tipo de posicionamento, denuncie, tá? Denuncie. Denuncie nas redes sociais, denuncie no Ministério Público, denuncie. Está na hora da gente acabar um pouco com a intolerância, tá? Você fazer piadinha racista não é liberdade de expressão, piadinha homofóbica não é liberdade de expressão, piadinha ageísta contra os idosos não é liberdade de expressão. Você pedir intervenção militar não é liberdade. Você não respeitar o voto do outro, isso não é liberdade de expressão. Isto é crime, tá? Isto é crime e assim tem que ser considerado, tá?